É como uma estreia mesmo, né? A gente, cada vez que volta aqui para conversar com vocês, é uma nova oportunidade e especialmente sobre esse tema que eu gosto tanto, me sinto tão confortável para falar. Não que eu conheça muito, mas eu acredito muito nessas palavras que estão aqui, o federalismo, a solidariedade, a subsidiariedade, que são palavras que a gente usa muito pouco, que a gente reflete muito pouco sobre elas. O que é uma federação? Como é que a gente vive no cotidiano a solidariedade? Como é que ela pode impactar a política? E o que é esse princípio da subsidiariedade que a professora Thaís tratou no último encontro? Eu vou retomar inclusive alguns slides dela, que é um princípio tão simples e tão difícil da gente ver respeitado. Vocês vão lembrar que a ideia de você respeitar a autonomia das esferas de governo, das esferas da sociedade menores, que aparentemente são mais fracas ou mais frágeis, uma família, uma comunidade local, um município, uma região intermunicipal, e a gente em geral não confia muito no menor, o que parece ser mais fraco. E a gente quer sempre ter o poder, os recursos, os saberes nas mãos do maior, do mais forte, do superior na hierarquia, como se essa esfera superior fosse sempre a grande provedora, a grande salvadora da pátria, né? A gente vai falar um pouquinho disso, da centralização do sistema político brasileiro. E eu fiz um roteirinho de temas, fazer uma lembrança rápida da Federação Brasileira, da história da Federação Brasileira. Temos cientistas políticos na sala aqui, podem me ajudar. Eu não sou cientista político de formação, minha formação é Direito. Ainda que eu tenha feito no 5º ano Direito Político, que na época se dividia na USP, você podia escolher uma área, e tinha Direito Político, Constitucional, como uma área de concentração. Mas vamos resgatar um pouquinho a história do Brasil, falar desse princípio da subsidiariedade na relação com a federação. O que tem a ver a subsidiariedade com a federação? Aí, no tema da federação, fazer essa pergunta, será que é possível a gente fazer um pacto político? Porque federação é feudos em grego, que quer dizer pacto. Pacto entre pessoas jurídicas de direito público, entre pessoas com direito político, com alguma autonomia política, administrativa, financeira, que são exatamente a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Como é que a gente consegue pactuar pelo menos 5.570 municípios com mais 26 estados e a União com vários ministérios? Como é que se estabelece um pacto entre esses entes? E será que esse pacto é um pacto justo, no caso brasileiro? Está equilibrado esse pacto político? E aí concluir com um diálogo com vocês. Então vamos lá, fazer esse histórico do Brasil. Vocês sabem que a nossa história começa com uma relação de dependência absoluta entre a nossa colônia e a metrópole portuguesa. 300 anos de relação colonial, né? E o Brasil mais ou menos com essa cara, os primeiros estados que surgiram, olha o tamanho da mancha do estado de São Paulo, que pegava Goiás, Minas, as mudanças de capital, né? Entre 1549 até 763 Salvador, depois o Rio de Janeiro. E com a chegada da família portuguesa, o Brasil é elevado a Reino Unido, né? E aí começa a se configurar uma mudança de relação entre Brasil e Portugal, Brasil e Europa, né? E o Império do Brasil, que era um Estado unitário e monárquico, e aqui está a grande questão de fundo, a nossa base política brasileira é uma monarquia, é um Estado unitário, um corpo só, um corpo político só. E a questão é exatamente isso, como é que um Estado de raiz unitária se transforma numa federação, onde vários Estados compõem e partilham o poder político, né? E com a proclamação da República, com essas linhas de força que já estavam presentes desde a nossa raiz, né? A dimensão militar, a dimensão acadêmica da engenharia, do progresso,
do positivismo, a mídia e a maçonaria, a República marcou já na fundação coisas que estão até hoje muito presentes na nossa política, na estrutura inclusive do parlamento, na representatividade do Brasil. E foi esse grupo, essa noção de república, claro, inspirado pelo conceito republicano europeu, norte-americano, que projetou não só a república, mas uma federação. Um projeto político de uma federação. Em 1891, na primeira Constituição Federativa Republicana, adotou-se o modelo de federação, tudo bem? E obviamente não havia uma federação. Então o que a gente fala da dimensão projetual da Constituição. Toda a Constituição tem uma dimensão que é uma lei positiva que vale no dia seguinte da promulgação, e tem um projeto de país, um projeto de nação que vai sendo construído aos poucos. A nossa federação vem sendo construída aos poucos, com avanços, retrocessos. Eu sempre falo do exemplo da Alemanha, em 1949, a lei fundamental alemã depois da Segunda Guerra Mundial, projetou a Alemanha unida. Eles projetaram o fim do Muro de Berlim e a reanexação dos 4 estados que tinham ficado do lado comunista foi acontecer em 1989, 40 anos depois. E projetava-se também na lei fundamental alemã a Europa Unida, que começou com 7 países, 14, são 27 estados. Então, a Constituição, os constituintes, o legislador, ele não está olhando só para o presente, mas ele olha para o futuro. A Constituição de 88 no Brasil tem a Declaração de Direitos Humanos inteira dentro da Constituição. A gente pode dizer que os direitos humanos são respeitados de forma absoluta, são norma e vigoram na prática, né? Então, são coisas que vão sendo conquistadas depois. Vou mostrar até umas fotografias aqui dos constituintes. Então, essa visão de um Estado contratualista, ou de Estados federados contratando um pacto político entre si, vem lá de trás. A gente sempre lembra das histórias do Rio Grande do Sul querendo se separar, o pessoal do Sudeste que reclama do Nordeste, a dificuldade da Amazônia se integrar no contexto do país como um todo. Agora os governos estaduais do Centro-Oeste estão criando um consórcio intermunicipal de estados para tentar ter uma autonomia maior em relação à União. Então os governadores vão se juntar para falar, olha, o que a gente pode fazer aqui entre nós para desenvolver esse Centro-Oeste sem depender tanto de Brasília. Então, o pacto, a negociação, as amarrações entre os estados é uma coisa que está constantemente presente no Brasil, desde desse projeto, e na minha visão ainda é um projeto em construção. A casa não está pronta. Os arquitetos e os engenheiros desenharam e a gente está edificando ao pouco, até porque esse pacto político diz respeito diretamente à democracia, ao sistema eleitoral e partidário, à forma como os poderes estão distribuídos, etc. Aí está a cara da Constituição, que o Brasil chamava Estados Unidos, a gente copiou o modelo federativo americano, United States of Brazil, USB, USA, USB, né? Então a gente é USB, ou era assim. É claro que isso era um sonho, uma visão de país, né? Que está aí. Essa visão está até hoje presente, com guerra fiscal entre os estados, né? E com Z, Brasil. Exatamente. Vai copiar mesmo. Muito bem. Primeira República, a gente sabe dessa história das oligarquias estaduais muito fortes, mas já começa a aparecer uma federação aí, porque não é mais só o Rio de Janeiro, que aliás nem coloquei aqui, mas a República do Café com Leite, o Rio Grande do Sul, a Bahia, esses estados começam a brigar. Os municípios começam a aparecer no cenário político, mas ainda com uma visão muito coronelista, o coronel que era um preposto lá atrás do rei, do chefe político nacional, mas, enfim, o município de alguma forma aparece nessa Constituição, a hegemonia paulista e mineira, o chimarrão e a carne, né, a montaria que veio do Rio Grande do Sul. E aí a gente já tem um Brasil mais complexo, né? A res pública, naquela construção, se lembra, aquele mapa era um pouco diferente, esse mapa já vai ficando com uma cara
diferente. Olha, Santa Catarina, tinha sido comido um pedaço de Santa Catarina aqui, as guerras de fronteira, né? Peguei uma piadinha aqui da época. Washington Luiz, Antônio Carlos ou Júlio Prestes? Era a alternativa do Luiz Carlos Prestes, né? Qual é que prefere entre esses três? Entre os três eu prefiro o quarto. Era coisa das forças políticas, né? Mais conservadoras, o comunismo, greve geral, o início do sindicalismo, depois vem Getúlio Vargas. A realidade política brasileira ia fazendo o desenho do Estado também. A força dos estados, a política gaúcha, a política mineira, né? Tudo isso é um processo político. A federação é resultado de um processo político, né? E aí vem o Estado Novo, e a gente sabe que a tendência e a perspectiva centralizadora de Getúlio Vargas, poder centrado na União, foi o momento que se criaram os primeiros ministérios, né? Com estrutura burocrática, o café, exportação, importação. A era Juscelino Kubitschek, com plano de metas, o desenvolvimentismo, a gênese das metrópoles, o começo da explosão metropolitana com as indústrias, o caso aqui da região metropolitana de São Paulo, que vai ter um impacto enorme na estrutura federativa, e depois o regime militar, que é o ocaso da federação, né? É a hora que o poder se concentra mesmo em Brasília, governadores biônicos, né? Os estados e os municípios passam a ser realmente instrumentos, ou quase que extensão do governo central, com aquela política setorial, setor de transporte, de telecomunicações, energia, saneamento, o centralismo militar, contrariamente à noção de federação. Então a gente vê uma oscilação de momentos mais centralizados, descentralizados, centralizados, e esse jogo político vai acontecendo historicamente. Tem um agravamento que é o tipo de distribuição territorial da ocupação territorial brasileira, que é um país fundamentalmente costeiro. Hoje em dia a gente tem um centro-oeste né, mais ocupado, a mesma região amazônica, que a gente sabe que a história vem em função dos rios que permitiam a navegação do mar para o interior, né? Não é por acaso que a gente grafava os caminhos hídricos, né, que era a única forma de você se mover. As casas de bandeirantes, as casas bandeiristas em geral estão ao lado dos rios, né? O monumento aqui no Ibirapuera, a canoa, o índio, o colonizador, né? Essa ocupação fluvial e esse adensamento nas capitais, a maior parte das capitais ou na costa ou muito próximo da costa. Isso aqui também determina problemas ou questões para a federação, né? Para ver pelo adensamento, a desigualdade, né, da distribuição populacional vai impactar nesse pacto político também. A questão dos colégios eleitorais maiores nas regiões metropolitanas. Esse mapa populacional é um mapa antigo, é difícil achar esse tipo de grafismo, mas você vê, né, esses cânceres, né, quase de cidades, de manchas urbanas. A maior parte do PIB concentrado aqui, o poder concentrado aqui. Boa parte dos políticos que estão em Brasília tem escritórios políticos em São Paulo. Por quê? Porque as coisas acontecem aqui, as decisões são tomadas aqui, etc. Bom, com muitas idas e vindas, então, a gente vai tentando amadurecer a federação. E eu chamei a atenção aqui para o governo do Estado de São Paulo, com André Franco Montoro, que tinha exatamente o tema da descentralização e participação, que está fundado no tema da subsidiariedade. Esse conceito do governo Montoro aqui está fundado no conceito da subsidiariedade, que é tudo que pode ser feito pelas esferas mais descentralizadas, não deve ser assumido pela centralização. E essas ideias que aconteceram aqui no governo Montoro e em outros governos também, logo depois da ditadura militar, de alguma forma foram tiveram reflexo na Constituição de 88, que é uma Constituição essencialmente federativa, né? A federação reaparece com muita força na Constituição de 88, até porque o município, pela primeira vez, passa a ser considerado não mais como parte do governo estadual, mas como um ente federativo, como uma unidade
político-administrativa, tributária, com autonomia, que tem uma lei orgânica, que é uma Constituição Municipal, que pode arrecadar impostos, ITBI, IPTU, ISS, cobrar taxas. É um ente federativo, né? E a questão é, será que é mesmo um ente federativo, se a maior parte dos municípios dependem do Fundo de Participação dos Municípios, ainda está muito dependente da política de Brasília ou da política estadual? Não importa, o que eu quero apontar aqui é o projeto federativo brasileiro lá de 1891, é retomado com muita força em 88, está aí na Constituição de 88, a gente não pode negar, e é uma cláusula pétrea. A federação não dá para retirar isso, né? Ainda que alguns governos, algumas tendências dos governos mais recentes fossem mais centralizadoras, a gente ouviu falar, muita gente falando, vamos acabar com os estados federados, estão inúteis, não tem mais o que fazer, né? Estão esvaziados no seu poder. Essa tese está presente aí no debate também. Então o município passa a ser uma personalidade de direito público, como os estados, né? E, em tese, para os constitucionalistas mais radicais, você tem uma linha horizontal. A União é igual aos 26 estados, é igual aos municípios. Eles têm atribuições como entes federativos plenas. Não é que os municípios são subpotenciais, não são, pegando a coisa do eleitor, né? Antigamente os índios, lá atrás as mulheres, os jovens não podiam votar porque não tinham plenos poderes. Não é que os municípios não têm plenos, eles têm realmente plenos poderes, né? E poderia haver até uma briga constitucional que subisse ao Supremo Tribunal Federal discutindo sobre competências municipais e estaduais, porque ele tem uma força igual ou supostamente equivalente a de qualquer outro ente federativo. Eu peguei algumas imagens aqui da Constituinte de 88, até para a gente ver algumas personagens, né? Olha aqui o Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, o Franco Montoro, o Zé Serra, o Geraldo Alckmin, foi constituinte, né? Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Lula, né? Sarney, aqui na promulgação, Fogaça, aqui. Então, a gente tinha forças políticas que vinham da arena, mais conservadoras. Em 88 você já tinha o PT com 8 anos de idade, é um partido que foi fundado em 80. O PSDB estava sendo fundado em 1988. E esse caldo de cultura, essas visões se encontraram na Assembleia e redesenharam o modelo federativo brasileiro. E de alguma forma, esses princípios da solidariedade ou da subsidiariedade vinham por uma corrente, por uma visão ligada ao ideário do humanismo cristão, com influência de Jacques Maritain, entre eles a curriola, o pessoal que vinha em torno do Franco Montoro, especialmente o pessoal de São Paulo, mas também do Sul. Olha aqui, Plínio Arruda Sampaio, Mário Covas, essa aqui acho que é o Aécio. Aqui, no projeto da Constituinte, foram mais de 2.000 emendas, dentre as quais 122 de caráter popular. Algumas delas foram apresentadas pelo Dom Luciano Mendes de Almeida, que era arcebispo de Mariana, e Dom Cândido Padim, que era o abade ou prior aqui do Mosteiro de São Bento, fortemente influenciado pelas visões de Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, da doutrina social da Igreja, das encíclicas católicas. Então tem uma influência do ideário humanista muito presente na Constituição de 88. Poucas pessoas se dão conta ou percebem isso. A própria Declaração de Direitos Humanos tem uma forte componente desse ideário do humanismo cristão e da doutrina social que a gente está tratando um pouquinho como pano de fundo. Interessante, né? O Plínio, que foi ministro de Estado do Jango pelo Partido Democrata Cristão, antes da ditadura militar, o pessoal que vinha da Ação Católica, da Juventude Universitária Católica, era um bloco político único. E o PDC era o terceiro maior partido no Brasil, ao lado da UDN. Né? Plínio Arruda Sampaio, Chico Whittaker, Franco Montoro, Alceu Moroso Lima, figuras intelectuais ou políticas que tinham uma perspectiva humanista
e que ingressaram na política nessa fase. Depois, com a ditadura, o PDC foi extinto. Esse pessoal se distribuiu entre PT, pessoal mais progressista, mais de esquerda, Plínio, Hélio Bicudo, né? O pessoal mais de centro no PSDB, o PMDB, e os conservadores, Cláudio Lembo, Marco Maciel, Tancredo Neves. Tancredo Neves era franciscano da Ordem Terceira. O Marco Maciel ligado à Ordem Beneditina. E a formação cristã, a formação católica dos colégios tradicionais tinha formado a maior parte dessas pessoas, os colégios maristas, salesianos, jesuítas, etc, etc. Importante isso. Importante isso. Para entender até por que está se falando de federação, de descentralização, de aproximação da cidadania, do cidadão, do ser humano, né? Esses conceitos que a gente está trabalhando um pouco mais aqui. Bom, passar um pouco rápido aqui, a gente celebrando 30 anos da Constituição, agora em 2018, que Brasil a gente está projetando, né, para o futuro. Será que a gente vai ter um país ainda mais descentralizado, os estados mais presentes na política, com mais autonomia, os municípios vão ser realmente entes federativos? Como é que vai ser o futuro dessa federação brasileira, né? Qual é o Brasil que a gente vai construir no futuro, né? Um país federativo realmente, uma federação ainda mais radical, entre aspas, como a Federação Norte-Americana, por exemplo, que a gente sabe que tem estados com uma autonomia enorme, com legislações muito distintas uns dos outros. A Federação Alemã, que são 16 estados muito distintos, muito fortes, cada um deles. Vocês terem uma ideia, na Alemanha, cada um dos 16 estados tem uma embaixada em Berlim, como se fosse um país. Na área das embaixadas em Berlim, tem a embaixada da França, da Bélgica, da Holanda, da Noruega, da Escandinávia, da Bavária, da Renânia, enfim, os estados alemães lá, que agora estão me fugindo o nome. Para ter uma noção da força, a gente diz que são estados com E maiúsculo, como Estado. Não Estado federal, mas Estado com E maiúsculo, com relações internacionais, relações de fronteira, etc. Os Estados Unidos também, os estados são fortíssimos. Por que a campanha presidencial americana se decide em estado por estado? A gente está acompanhando agora aí o processo. Porque eles têm uma força enorme. É uma federação real. Real. Né? Depois de todo o conflito entre os estados, etc. Nós apostamos nessa perspectiva mais descentralizada, até porque para fomentar a distinção propriamente dita. A ideia de federação é muito forte nos países com distinções culturais, com conflitos. O Canadá francês, o Canadá americano, a Bélgica holandesa e a Bélgica francesa, a Suíça com não sei quantos cantões, a Espanha, o Brasil com a Amazônia, com o Sul, com realidades tão distintas. Você garantir uma certa autonomia, uma certa identidade para essas esferas tem um aspecto positivo, inclusive do ponto de vista cultural. Aquele grupo de pessoas tem uma liberdade de se organizar naquele estado ou naquele município com a sua própria cara. E depois vão pactuar com os outros estados, com o país como um todo, para que esse grupo de países viva junto, conviva. Não tenha que a noção de separatismo seja mais forte, mas que a liberdade de cada estado contribua para a unidade dos estados. A outra face da moeda liberdade é a unidade. A grande razão de ser da liberdade, no fundo, é a unidade. Para que nós somos livres? Enquanto pessoas? Para nos encontrarmos com outras pessoas, para nos relacionarmos com outras pessoas, para buscar uma unidade com as outras pessoas, na liberdade. É um princípio muito humano, das relações humanas, no plano político. E depois você pode falar na unidade mundial ou global. Os blocos, o Franco Montoro falava muito, não temos mais um mundo multipolar dividido entre os comunistas e os capitalistas, entre a Rússia e os Estados Unidos. Terminou o Muro de Berlim, terminou essa divisão. Agora a gente vai ter um mundo multipolar, as Américas, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania.
cada um na sua unidade, na sua liberdade, porém numa unidade global, numa unidade de nações. Respeitando as autonomias, os espaços, as competências, as soberanias e ao mesmo tempo somando no sentido de uma unidade, da humanidade como um todo. Né? Então, será que a gente consegue construir essa unidade de uma forma mais equilibrada e justa no Brasil? A gente quer isso? Queremos isso? A gente tem trabalhado muito no Nordeste, tem um conflito visível. Quando você anda pelo Nordeste, você chega de São Paulo, é visível, né? A crítica, a reclamação, o Nordeste pobre, né? O abandono, o conflito. Né? E a gente sabe aqui também do preconceito no Sul-Sudeste em relação ao Nordeste. Quanto é que até que ponto a gente consegue ou está conseguindo viver essa ideia de uma federação para valer? Né? Acho que há muito ainda o que aprofundar. Então, para mim, eu acho que a política é um caminho, eu tenho muita esperança no próprio sistema político, na vivência, na convivência política, para que a gente seja um país ainda mais equilibrado do ponto de vista federativo, ainda mais justo, ainda mais harmônico e unido do ponto de vista da federação. Eu acredito muito nisso porque eu acredito nesse princípio. Talvez se eu não acreditasse na subsidiariedade, eu não acreditasse tanto na federação. Pode ser até que é uma questão de fé. Mas vamos falar um pouquinho da subsidiariedade, que me parece ser um princípio muito racional. Não é só uma questão de fé. Vou fazer um parênteses aqui. Há alguns anos atrás saiu uma encíclica chamada Fé e Razão, publicada pelo Papa João Paulo II. Ele dizia que a fé sem razão corre um sério risco de virar superstição. E a razão sem fé corre um certo risco de perder a razão, de perder o rumo, se não tem uma referência de fé, ou se não tem a ideia de um absoluto. E depois vem acima da própria razão, que é o próprio Criador, o próprio Deus. Então, como a subsidiariedade é um princípio que foi formulado com base numa visão cristã do Evangelho, tem uma dimensão de fé por trás, mas ele é muito justificável do ponto de vista racional. Vamos fazer um pouquinho de teologia e filosofia agora. Sair um pouco da ciência política, da administração pública, do direito, fazer um pouco de teologia. Não sou teólogo nem filósofo também, mas vou fazer um pouco de exercício com vocês aqui. Dizem que a boa teologia, a boa filosofia é aquela que as crianças entendem. Se você for explicar a origem do mundo, quem é Deus, de onde viemos para onde vamos, quem sou eu, as questões filosóficas fundamentais, né? Se a gente consegue conversar teologicamente ou filosoficamente com as crianças, é sinal de que a gente está sendo compreensível, a gente está fazendo a boa filosofia, a boa teologia. E essa noção da subsidiariedade é exatamente tudo que pode ser feito por uma esfera menor da sociedade como um todo, ou do Estado, não deve ser assumido por uma esfera maior ou superior. Pegar o exemplo de uma família, primeiro núcleo familiar. Tudo que eu sou casado, tenho 3 filhos, tudo que eu posso resolver dentro da minha casa, roupa suja se lava em casa, diz o ditado popular, né? Tudo que eu puder resolver no ambiente familiar, com a minha mulher, com os meus filhos, com alguma autonomia, eu vou resolver em casa. O que a gente vai comprar, que comida vai ter na mesa, se vão dormir os 3 em um triliche, num quarto, vai morar num apartamento, se vai procurar um lugar maior, vai ter quarto para as meninas, quarto para os meninos. Se nas férias a gente vai para a praia, se vai para o interior. Tem uma esfera de autonomia no âmbito familiar. E tudo que essa família consegue resolver sozinha, é bom que consiga. A gente sabe do conflito com a família de origem, a sogra, o sogro, que fica botando o dedo, faça assim, faça assado. Exato. Por que a gente não gosta disso? Porque a gente quer ter uma autonomia. Porém, há um momento que eu não dou conta. A minha esfera de alcance é limitada enquanto pai ou enquanto família, e eu preciso de ajuda de outra família. Às vezes até da família de origem. Peço para a mãe, para a sogra ficar com os filhos à noite, vai viajar, etc, etc. Aí 2 ou 3 famílias já não são mais suficientes. Num bairro tem várias famílias com crianças pequenas, precisa ter uma creche ou uma escola.
A gente se junta numa esfera um pouco maior de competências. E não é porque tem uma esfera que cuida da escola que a escola vai passar a decidir dentro de casa se eles vão comer arroz e feijão, ou farinha, ou farofa. Aquela esfera fica preservada. E aí a esfera de autonomia da escola ou de uma rede intermunicipal vai ser competente para coisas diferentes que aquele núcleo menor não pode assumir. A gente tem uma tendência, talvez cultural, de achar, não, hoje está muito... Quem é responsável pela educação dos filhos é a escola. Isso é um debate que está colocado hoje na educação. Eu coloco meu filho na escola, o professor, o diretor, a coordenadora, a supervisora vão dar conta da educação. A primeira esfera educativa na convivência social é familiar. A escola vem para subsidiar, para complementar, para ajudar. Naquele tempo que a criança está na escola, agora estão falando do período integral, na minha época era meio período, ou é de manhã ou tá. Eu passo a maior parte do meu tempo com a minha família ou em casa, não passo na escola. Então a escola subsidia respeitando essa autonomia da esfera menor. Né? Com isso, a gente valoriza as forças criativas e responsáveis e os desafios locais e regionais. Tudo isso já foi visto pela Thaís, eu queria só reforçar um pouquinho com vocês. Né? Então, a gente fala da subsidiariedade como essa ajuda vertical, de que é um pouco maior, que ajuda, subsidia, mas sem invadir a esfera de autonomia, e a solidariedade no plano horizontal. E essas duas forças, horizontal e vertical, é que faz a gente caminhar. O corpo humano é constituído a gente, no se mover, a gente tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical no movimento. E isso é que, esse dinamismo entre os vetores verticais, as forças verticais e horizontais é que permite a gente caminhar enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto Estado, em vistas ao bem comum. Essa é um pouco da ideia. Vou pegar do blog, alguém escreveu no blog sobre a subsidiariedade. Eu nem sei quem é, acho que é Rodrigo. Ele escreveu que a contribuição fundamental da subsidiariedade, logo depois da aula da Thaís, está no como estruturar o processo de mudança na definição de papéis. Acho que a gente está falando das definições dos papéis das esferas de competência. Né? Trata-se de reconhecer que somente dando a todos a oportunidade de se expressarem, organizarem, construírem em conjunto, será possível encontrar soluções aderentes à realidade. Dá para falar disso aqui na federação. Na medida que todos os entes federativos têm vez e voz, na medida que todas as famílias numa escola, na medida que todas as subprefeituras de São Paulo colaborem com a gestão da cidade como um todo, são as unidades com vez, voto, com expressão, com organização, que juntas formam um conjunto, formam uma unidade maior. Foi o Rodrigo Rosa. Você não falou isso? Está lá no blog. Muito boa a tua reação à aula da Thaís. Você pegou o que é a essência da subsidiariedade. É exatamente isso. São esses papéis, essas esferas de competência. A Thaís já tinha falado, citando o Papa Bento XVI, a encíclica O Amor na Verdade, que o princípio da subsidiariedade é a expressão inalienável da liberdade humana. Olha que afirmação radical e profunda. Ele é a expressão inalienável da liberdade humana. Eu, no fundo, se eu respeito o princípio da subsidiariedade, no fundo eu estou respeitando a liberdade do Zé Mário, de cada um de vocês, de escolher com que roupa vai vestir no frio. Não sou eu que vou subsidiar, vou querer impor a cada um de vocês, ou alguém vai impor de fora a liberdade do indivíduo, da pessoa, dessa unidade menor. Ela, antes de tudo, ajuda a pessoa na autonomia dos corpos intermediários. São aqueles grupos, as associações, os sindicatos, que vão se estabelecendo na sociedade para mediar, inclusive, as relações da sociedade com o Estado. Como é pobre um país sem sindicatos, sem associações, sem clube de futebol, sem clube de música, né? Esses são fundamentais. E são grupos que vão se juntando para resolver uma série de coisas que eles podem fazer sozinhos.
Talvez não precise do Estado, né? Ou talvez não precise, que não seja o Estado, mas uma esfera ou alguém mais forte. Essa ajuda do subsídio só vem se os sujeitos sociais não conseguem operar por si só. Mas ela implica sempre finalidades emancipativas, porque favorece a liberdade e a participação enquanto assunção de responsabilidades. O que quer dizer isso? Finalidades emancipativas. Se eu subsidio vocês com um saber, com uma aula, com algo que eu sei mais, não é para torná-los dependentes do Zé Mário, do mestre, do meu saber, a vida inteira. Ao contrário, é para emancipá-los, para dar-lhes mais autonomia, mais competência, uma formação mais integral, para vocês assumirem esses conceitos, esses princípios, para serem de vocês, se quiserem, de uma forma crítica. O subsídio não é feito para criar uma relação de dependência, mas é uma ajuda para a promoção do outro. Eu dou a mão para a minha criança que está aprendendo a andar, enquanto ela está aprendendo, uma hora ela não quer pegar mais na minha mão, ela não precisa mais desse subsídio. Que bom! Está autônoma, está livre, leve, solta para tocar a vida dela para frente. O subsídio é fundamental, mas ele tem um limite no tempo e no espaço. Senão ele vira clientelismo, assistencialismo, paternalismo, maternalismo, tioísmo, vovozismo, vizinhismo, sogrismo, unionismo, governismo, imperialismo, todos esses ismos que são relações de dependência. Curiosamente, o ser humano adora depender de alguém e alguém adora que a outro dependa da gente. E de fato a gente depende mesmo. Quando a criança depende completamente, vai ficando mais velha, vai depender também. Mas tem limite à dependência. Mesmo um senhor moribundo, se ele puder comer com a própria mão e escolher o que vai comer, respeita isso. Não tem mais movimento, precisa de ajuda para tomar banho, mas a gente precisa respeitar para promover. Né? Minha mãe é uma senhora já, vai fazer 80 anos, mora numa casa que já sobra, porque era uma casa que morava com os meus pais, meus irmãos e tal. Ela fala assim, se eu sair dessa casa, eu vou morrer. Porque eu ter que cuidar dessa casa, cuidar do jardim, limpar o vidro, não sei o quê, me faz viver. E ela sabe que ela precisa de alguma ajuda. Não consegue mais fazer tudo sozinha. Mas ela não quer ter toda a ajuda. Porque ela ainda está se emancipando. Ela ainda tem coisas para descobrir e aprender aos seus 80 anos. Quanto mais um país, ou um município, ou um estado, que está sempre num processo emancipatório, num processo de crescimento, de autonomização. Não é para o Nordeste ficar dependente do Sudeste pela vida inteira. Isso é um crime. É um crime com as pessoas que estão lá. É um crime. Elas vão atrofiando a criatividade, a autonomia, a capacidade de serem quem são. A subsidiariedade respeita a dignidade da pessoa, na qual vê um sujeito sempre capaz de dar algo aos outros. Especialmente os mais pobres. Tem aquela irmã Dulce, lá em Salvador, que tem um hospital, um complexo, diz que uma família falou, olha, nós precisamos dar uma ajuda para um senhor, o papai, o vovô, que precisa do hospital. A senhora arruma uma vaga para ele no hospital? A irmã Dulce lá. Arrumo. Mas ele sabe fazer alguma coisa? Sabe cortar cabelo. Então tá bom, eu arrumo uma vaga, mas ele vai cortar o cabelo de todos os doentes. Ela subsidia, porém imediatamente autonomiza. Respeito que aquele senhor pode dar algo para os outros. Ele não vai ficar lá um doente, jogado, frustrado. Ao contrário, é preciso ajudar ele a curar, a sair daquela situação de doença. E nada melhor para sair de situação de doença do que servir o outro. Nada mais curativo do que sair do próprio egoísmo, do próprio fechamento. São coisas muito difíceis da gente, no mundo que é assim, toma remédio, toma anestesia, conforta, bem-estar, vai muito contra a corrente da nossa
Cultura consumista, materialista, fechada, isolacionista. Né? E é uma encíclica sobre o amor na verdade, para não virar paixãozinha, amor cor-de-rosa, faz de conta. É um amor na verdade que respeita a verdade do outro e respeita uma relação verdadeira, digna, que eu olho no olho, somos semelhantes em dignidade. A começar pelo problema, o homem da mulher, né? Iguais, idênticos em dignidade. A dignidade é ontológica, qualquer ser humano. Não importa a idade, o sexo, a cultura, o quanto estudo, não importa. Todos somos dignos, absolutamente dignos. Ninguém é inferior ou superior a alguém. E se eu estou numa situação de superioridade, porque sei mais, ou tenho mais dinheiro, ou tenho alguma coisa para dar, eu vou subsidiar para promover essa pessoa, para ela não depender de mim, para ela ter autonomia e andar, né, com as suas próprias pernas. E a subsidiariedade reconhece a reciprocidade, né, é a constituição íntima. Ao reconhecer na reciprocidade da relação a constituição íntima do ser humano, a subsidiariedade é o antídoto mais eficaz contra toda forma de assistencialismo paternalista. Vocês já viram o Brasil aqui nessa frase? É o antídoto contra toda forma de assistencialismo e paternalismo. Que a gente cansa de reclamar. Ah, porque os políticos são assistencialistas, paternalistas, dão cesta básica. Ah, porque está em debate o Fome Zero, o Bolsa Família, porque vai criar dependência. Não, tira o Bolsa Família, põe o Bolsa Família, depois do Bolsa Família. Populismo, coronelismo, inchada e voto, aquela obra lá do Edson Nunes Leal. Está aqui. O antídoto ao coronelismo, o antídoto ao assistencialismo, ao paternalismo, é a subsidiariedade. É o remédio para esse veneno. O veneno do assistencialismo, do paternalismo, do coronelismo. É um veneno, porque mata o outro. E, curiosamente, mata quem está também na posição de assistencialista. O chefe político, o coronel, que vai resolver o problema de todo mundo. Agora vamos ter eleição municipal, os vereadores vão sair aí, não, deixa comigo. Os prefeitos vão sair por aí, não, saúde, educação, segurança, saúde, educação, deixa comigo. Ele está numa ilusão total, e os caras vão ter a desilusão com ele, e os outros que também estão na ilusão total que ele vai salvar. É uma relação completamente ilusória. Entre vencedores e vencidos, nenhum está convencido. Nem o político, nem o eleitor. Vamos ver agora em outubro. Aí você grave em vídeo as promessas de prefeitos, e aí em 2018 a gente vai ouvir as campanhas para governador e presidente, vão fazer as mesmas promessas. Primeiro, com a mesma postura populista, paternalista. Segundo, as mesmas. Nem as competências entre eles se distinguem, todo mundo oferece hospital, segurança. Né? Mas de quem que é a competência para a segurança do hospital? Aí a gente volta para o tema da federação. Vamos voltar um pouco para lá. Então a subsidiariedade se expressa na descentralização e na participação, que eram as bandeiras daquele governador Franco Montoro, que era um democrata cristão antes da ditadura militar. Porque eles acreditavam no Bento XVI. Não tinha Bento XVI, mas Bento XVI estava no Concílio Vaticano II, entre 62 e 65. E toda aquela turma leu todas as encíclicas e a Constituição da Igreja. E ele foi um dos relatores fundamentais do Concílio. Gaudium et Spes. Montoro, a Thaís já mostrou isso aqui, é um princípio de bom senso, gente. Tudo que puder ser feito no município deve ser feito por ele. O que não puder, o Estado vem em auxílio. E o que o Estado não puder, a União subsidia. Se não puder, deixa fazer, deixa se virar. Deixa os carioca resolver o problema lá da Copa, deixa os goianos resolver o problema da soja, deixa os maranhenses resolver o problema. Deixa. Não conseguiu? Pede ajuda. E aí no sistema federativo tem um complicador maior, que antes de pedir ajuda para a esfera superior, eu peço para o vizinho,
porque tem uma dimensão de cooperação intermunicipal ou interestadual. Mas hoje, na prática, o Estado ele identifica um problema e ele já opina, ele já coloca a ideia dele sem se preocupar com os detalhes ou com o interior da comunidade, por exemplo? Olha, eu vi exemplos disso. Estado, você falando do Estado Federativo ou da União? Os dois? Os dois. Eu vi uma creche em Alpestre, no Rio Grande do Sul, a cidade mais ao norte do Rio Grande do Sul chama Alpestre. E é mais dos Alpes. É o pessoal que veio dos Alpes. E a mais ao sul é Chuí. Em Alpestre, um frio do cão, o prefeito foi levar a gente para conhecer uma creche. Chegamos lá, falou, uma creche bacana, tal, não sei o quê. De onde veio esse projeto? Pois é, esse projeto veio da Amazônia, era um projeto do governo federal, que a gente ganhou dinheiro e o projeto. E o projeto não previa vidros e castilhos, porque na Amazônia é um calorão. A gente teve que gastar uma fortuna com vidro blindex, que criança não quebra, porque o projeto veio lá da União, já não perguntou. E muito provavelmente os arquitetos de Alpestre, do Rio Grande do Sul, fariam um melhor projeto com a cultura, aquele modelo alemão, como é que eles fazem lá. Tarará. Há muitos e muitos casos de total desrespeito. Total desrespeito. Em geral, as políticas são assim, elas são formuladas num gabinete e distribui. Se der certo lá embaixo, ótimo. O que eu vi de prefeitos devolvendo a ambulância do SAMU? Como é que chama? SAMU. Falei, isso é uma encrenca. Primeiro, eu não preciso de ambulância. Segundo, vão mandar ambulância, eu tenho que botar um médico, um enfermeiro, um motorista, ela vai me custar um monte. Eu não quero esse presente. Eu não quero esse subsídio. Eu quero outra coisa. Mas a gente não tem a prática. As esferas menores não têm vez e voz e voto para dizer o que querem realmente. Porque a lógica é que quem decide vem e decide em cima. Eu decido o que eu vou te dar. Filhinho, bota o casaco. Eu estou morrendo de calor. Filhinha, bota o casaco. Eu estou morrendo de frio. Então, são distintas as vontades. Não dá para você ficar definindo para todo mundo a mesma política, o mesmo projeto, o mesmo... Não dá. Nessa visão da subsidiariedade, você faz tudo que você pode. Aí eu precisei de ajuda, eu sou o cara melhor para saber que ajuda eu preciso. E a gente está trabalhando com consórcios intermunicipais, todos têm um problema de formar professores na rede municipal de ensino. Então, nesses consórcios, eles vão fazer a formação dos professores de 13, 14, 15, 20 municípios juntos. E em vez de pedir dinheiro ou essa ajuda para o governo estadual ou federal, eles vão cotizar cada um com um pedaço do seu imposto, da sua arrecadação, contratam os professores de professores, a rede docente vem para ali, eles fazem a formação em conjunto. Então eles se ajudam antes de pedir ajuda para cima, pede ajuda para o vizinho. Faltou uma xícara de açúcar na tua casa. Ou acabou a luz, você não tem vela. Para quem você vai pedir ajuda? Aí a gente esgotou a esfera intervizinal, aí a gente vai pedir para uma outra esfera. É o que a gente fala de... São competências residuais ascendentes. Eu faço tudo que eu posso aqui. Não fui competente, passa para o nível superior o resíduo que eu não dei conta. Esse nível superior faz o que ele... Não dei conta no nível superior, passa para o outro o que eu não dei conta. Dizem os estudiosos de federalismo que se resolve 80% ou 90% dos problemas de políticas públicas no nível municipal, intermunicipal, que a gente não tem no Brasil, que são os condados, os Landkreis na Alemanha, e estadual. Sobra para a União pouquíssimo. Fronteira, política monetária, segurança, passaporte, acabou. Eu vou mostrar uns números aqui que revelam isso. O presidente da República dos Estados Unidos tem 40% do bolo tributário. 60% do dinheiro público alemão, tudo que está arrecadado, está na mão de 50 estados federados e 80 mil municípios e condados. 80 mil. A gente fala que tem muito município no Brasil. Tem pouquíssimo.
E tem o pior esquema, que é concentrar 100 municípios, por exemplo, de 100 mil habitantes na cidade de São Paulo. O que seria melhor? Ter 100 municípios de 100 mil habitantes pelo interior? Não seria melhor do que ter 11 milhões de pessoas sem água, sem transporte, sem aqui? Os Estados Unidos conseguiu uma ocupação muito mais uniforme, coast to coast, de Nova York até a Califórnia. Esparramaram aquela população por todo aquele território, porque eram estados federados autônomos, eles iam ocupando as colônias, eles iam... Um ocupou New England, Vermont, outro vai indo para o interior, outro vai indo... Porque eles queriam ter autonomia. Estavam cansados da Rainha Elizabeth lá, a Rainha da Inglaterra. Então eles iam criando estados com autonomia. E a gente se vira aqui, vamos desbravar. Mataram muito índio, fizeram muita bobagem. Mas foram fazendo essa ocupação e são 50 estados, e cada um com as suas redes municipais, 80 mil municípios, num país que não é muito maior que o Brasil. Tem aquela frase, né, nos Estados Unidos, os estados vieram antes da União. Perfeitamente. A União veio antes da União. Muito obrigado. Essa frase mata toda a síntese. Né? Aí o Montoro falava, parte do princípio de que tudo que pode ser feito por uma entidade menor não deve ser feito por um organismo maior. É o governo mais próximo da população. E esse é um dos princípios que ele cita lá. E foi bandeira de governo. Tudo está baseado no princípio da dignidade da pessoa. A finalidade da política é promover a dignidade da pessoa, o cidadão. Merecem especial atenção as famílias e comunidades organizadas em círculos de amigos, escolas, associações, os grupos intermediários. O princípio da solidariedade procura garantir a autonomia e o desenvolvimento integral de cada pessoa e de cada comunidade. Se isso fosse respeitado, teria boa parte dos problemas com as nações indígenas estariam resolvidos. Com os quilombolas, com os imigrantes, com essas características próprias, a preservação das culturas. A gente não é lá botar a goela abaixo, né? Coisas que a gente acha que é importante, que é civilizado, que sei lá o que, sei lá o que. Respeita. Espera pedir ajuda. É tão difícil esperar pedir ajuda. Quem é pai e mãe sabe. A gente já chega perto de filho falando. Não comeu, não vestiu, não fez a lição. A gente já chega falando disso. Aí eles cansam, ficam castrados, cansados, submissos, dependentes. Não conseguem nem mais formular pedido de ajuda. Não sabe nem mais saber o que quer. Aí você vai no restaurante, não sabe nem falar se quer hambúrguer, se quer um cachorro quente. A gente mata a dignidade da pessoa humana. Não chega a matar, porque ela está sempre lá. Mas a gente, né, afoga. Porque a pessoa humana tem essa dimensão. Foi lá primeiro, no outro curso sobre pessoa ela tem essas 3 dimensões que formam o ser humano integral. A gente tem que respeitar, né, a biologia, a dimensão psíquica, espiritual, a razão, o intelecto, a vontade de cada um. Né? Tem que respeitar o ser humano. Só aqui só para lembrar que esse princípio surgiu em 1891, na encíclica Rerum Novarum, e depois ele volta na 40º ano, em 1931. O que estava acontecendo em 1931 na Europa? Totalitarismos. Nazismo, Mussolini, fascismo, que é o poder total na mão de um cara que fala assim, agora vai andar todo mundo assim, vai fazer assim, não sei o que, nós vamos matar esse inimigo, tal. Era tudo concentrado na mão totalitária de um chefe político superior. Né? E aí, o Pio XI escreve uma assim e fala assim, cuidado, isso vai dar zica, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Está desrespeitando as pessoas, as comunidades locais, as visões políticas diferentes, as culturas diversas. Cuidado. E veio a 40º ano. Ele falava assim, não é lícito, é ilícito, é um crime
tolher dos indivíduos que eles podem fazer sozinhos. Ou fazem fazer no nível local. Vou ler. Não é lícito tolher aos indivíduos o que podem cumprir com as forças e indústrias próprias para transferir à comunidade, a outra comunidade superior. É injusto remeter a uma maior e mais alta sociedade aquilo que pode ser feito pelas menores. Deixa os menores se virarem, deixa crescer. O bom educador é aquele que tira da criança. Educar é tirar o que ela tem. Ela já é. Deixa ela descobrir. Vai, cresce, boa, dá uma mão aqui, amparo ali. Que nem planta, você vai botando uma balizinha acima, deixa ela crescer. Né? Vai dando uma força aqui, rega um pouco, um adubozinho, mas deixa ela virar ela mesma. Né? Subsidia com cuidado, com delicadeza. Muito bom. Vamos passar para a Federação Brasileira. O que é a questão? Como é que a gente pactua, né? Como é que a gente respeita essa autonomia dos 26 estados? Pô, Piauí é bárbaro, deixa Piauí ser Piauí. O Acre é genial, Roraima é lindo, o Amazonas é só o Amazonas, Minas Gerais, pô, pão de queijo. Deixa ser quem é. E mais 5.570 municípios. A gente vai eleger em outubro 5.570 pessoas. Multiplicado por 2, porque é prefeito e vice. Né? Se esses senhores e senhoras, e mais os vereadores, pelo menos 9 em cada cidade, quantas lideranças locais? Será que todas essas pessoas estão afim de ver no seu próprio município uma identidade local, vão promover as pessoas? Né? Já têm eles essa visão subsidiária? Ou ainda estão querendo todos com cesta básica, pagando IPTU para o outro, não sei o quê, vão comprar o voto do outro? Imagina você comprar o voto do outro. Ou fazer a cabeça do outro com marketing político, com uma coisa muito bacana que... Né? Começa aqui o desrespeito à subsidiariedade. Né? Falei que é um pacto. Então começa nas esferas superiores. Então essa construção de baixo para cima, em inglês fala bottom up. Se a gente é Brasil, bottom up. Vamos construir de bottom up, de baixo para cima, o Brasil. Não o Estado vem antes do... Como é que você falou? O Estado vieram antes da União. Isso. The state come first. The union come later. Não the union come first. Deixa o município, o Estado, depois a União. Então, como é que a gente parte das comunidades em direção à sociedade civil, às empresas e ao Estado? Aí eu fiz isso aqui. São os círculos concêntricos da sociedade. Eu falei da pessoa que está crescendo, a criança que está numa família. Depois essas famílias se juntam em associações, em ONGs, fundam a oficina municipal, uma associação sem fins lucrativos que vai fazer formação política. É um grupo intermediário aqui, né? Vai crescendo. Eu nunca tinha ideia que um dia ia fazer uma oficina municipal. Durante boa parte da minha vida era família. Depois eu fui fazer colégio, fui estudar na faculdade, encontrei outras pessoas. Vamos fazer uma associação que pode fazer formação política, pode fazer formação em administração pública, né? Com autonomia. Outros farão outras ONGs, outros clubes, outras associações, e é um movimento que eu queria mostrar de dentro para fora. A gente sai da gente e vai estendendo as nossas competências, a nossa complexidade social. Isso aqui tem a ver com a ideia de comunidade, né? Quando várias pessoas se juntam com um núcleo de sentido comum, que é diferente da sociedade onde você já tem mais funções, ou da massa onde você desaparece. A gente vem daqui, né? A partir das comunidades de trabalho, família, religiosas, essa riqueza que a gente tem que garantir. Isso aqui é que vai dar a riqueza do Estado, do município. Né? E aí, na sociedade política, o núcleo já não é mais a pessoa, mas vamos dizer, são os partidos. A gente se organiza com partidos políticos, que depois vão participar em conselhos, em parlamentos, que já são esferas maiores.
E esses conselhos e parlamentos vão dar uma esfera de governo, uma esfera municipal, uma esfera estadual. É todo esse movimento sempre de dentro para fora, de baixo para cima. A hora que, se aqui atrás, naquele desenho da pessoa, se a gente não preserva isso aqui, se as pessoas estão doentes, as famílias vão ser doentes, as comunidades vão ser doentes. Né? Na política, a gente pode falar a mesma coisa. Se os partidos são doentes, já não tem programa, já não tem sucessão, já não tem juventude, já não tem identidade. Provavelmente os conselhos vão ser doentes e provavelmente as esferas de governo vão ser doentes. A gente fala assim, o dia que o Brasil tiver cidades saudáveis, politicamente democráticas, funcionando bem, provavelmente o Brasil vai funcionar bem como um país. Se a nossa Câmara de Vereadores não dá para acreditar no que acontece, por que vai funcionar o Estado de São Paulo ou a União? A gente mal resolve a política no plano local. Porque não respeita a dignidade, a subsidiariedade, as relações equânimes. Vem de dentro, né? E o mesmo serviria para falar do município, do Estado e da União. É o mesmo desenho, só mudou as cores. Pessoa, família, comunidade, partido, parlamento, esfera de governo municipal, esfera de governo estadual, esfera de governo federal. É um movimento só. Na Laudato Si também o Francisco fala que se o homem estiver doente, a sociedade, consequentemente o meio ambiente vai ficar doente. Exatamente. A encíclica Laudato Si, que a gente recomenda desse Papa Francisco, que é muito interessante. Um argentino, muito interessante, que viveu problemas semelhantes que o nosso aqui, do país que vem antes. Foram colônia espanhola, né? A submissão à Espanha, o dizimar dos índios, dos povos indígenas na Argentina. É muito parecida a história da América Latina. E ele fala, a doença do homem, da pessoa, acaba refletindo na doença política ou social mais ampla. Tem um filósofo austríaco que chama Hans Millendorfer, que fala em alemão. Vou falar alemão com vocês agora. Eu falei inglês, agora vou falar alemão. Ele fala assim, das Umweltproblem ist ein Inweltproblem. Vou traduzir. Das é o. Umwelt, é entorno. Welt é mundo. Em inglês, world. Welt, world. Umwelt. O problema ambiental, Umwelt é meio ambiente, ambiental. Ist é, em inglês, Inweltproblem. In é dentro, Welt, mundo, mundo de dentro. O mundo de fora, o problema do mundo de fora é um problema do mundo de dentro. O problema do mundo de fora decorre de um problema do mundo de dentro, da vida interior do ser humano. Como é que vai a nossa vida interior? Essa é outra questão. Mas no fundo, talvez essa seja a grande questão da humanidade hoje em dia. A vida interior do ser humano. Que se reconhece como pessoa, que reconhece o outro, a outra como pessoa, se estabelece relações humanas, verdadeiramente humanas, no plano familiar, no plano das comunidades e no plano da política, que é uma decorrência das relações privadas. Talvez, inclusive, as nossas relações privadas estejam bem doentes, se as nossas relações políticas estão bem doentes, a olhos vistos. Muito provavelmente há uma relação entre essas duas coisas.